F já havia começado. Embora ele pensasse que o ataque havia começado mais rápido do que ele pensava, seus camaradas correram até ele e relataram que haviam encontrado algo. Eles encontraram o cadáver do jogador e disseram que a linguagem secreta de sua guilda estava escrita na armadura. Conheça o irmão dormindo no oeste e encontre a propriedade Kunlun. O cara pensou que não havia nada no oeste, mas lembrei-me que eles viram um túmulo no oeste, que pensaram ser de outra pessoa. A saúde do ogro foi significativamente reduzida. A resistência do ogro também foi significativamente reduzida, e guerreiros esqueletos cercaram o monstro. Outro golpe foi desferido e o envenenamento do sangue começou a se espalhar por todo o corpo do ogro. E Locke pensou no quão incrível é essa lança do Percival. Ele não imaginava que ela pudesse perfurar uma pele tão grossa assim. Locke disse a Ken que nenhuma masmorra poderia resistir à combinação da lança de Percival e do reflexo de sangue. Mas Ken não estava tão otimista e disse que seria possível se fosse apenas uma masmorra de 2 níveis. Ele mesmo pensava que em masmorras de 3 níveis, os monstros eram muito mais fortes. E essa combinação por si só não seria suficiente. Além disso, para enfrentar um monstro real, ele precisa se tornar muito mais forte. O ogro foi derrotado, a conquista caçador da floresta gelada da crueldade foi recebida, o mensageiro do submundo enviou um catálogo. Locke ficou surpreso e pediu que recebessem novamente um presente do mentor. Ele ficou bravo porque seu mentor não lhe mandou nada. Porque foi ele quem fez todo o trabalho sujo. Gritou que isso era discriminação. Enquanto Locke estava com raiva e gritava que queria mudar de mentor, Ken subiu neste ogro. E ele tirou a pulseira de Van Gogh, mas foi o primeiro a receber este tesouro. Quando saíram da masmorra, uma multidão correspondente de gritos entusiasmados os aguardava. E só os caras da guilda chinesa ficaram insatisfeitos com esse resultado. O cara perguntou o que eles deveriam fazer, porque não podiam tirar a pulseira de Van Gogh da masmorra, e que se ela caísse em mãos erradas, eles teriam problemas. O líder deste grupo disse que por enquanto tudo o que podiam fazer era denunciar e esperar. E ele mesmo pensava que estar em uma masmorra era uma situação em que estavam perto de perder seus itens lendários. Eles são a Guilda Kunlun, deixam pistas em uma linguagem secreta para os irmãos que vêm depois deles. Então, se você não conhece a linguagem secreta, é quase impossível narrar a pulseira de Van Gogh. Mas se alguém tivesse a sorte de tirá-lo da masmorra, ele torcia para que essa pessoa não fosse tão americana. E neste momento, um Ken satisfeito pensou que tal coisa estaria escondida. Valeu a pena entrar em tal masmorra pela última vez, antes de ir para a de 3 níveis. O número máximo de itens que um jogador pode usar é 5. Um colar, 2 anéis e 2 pulseiras. Mesmo se você carregar mais, os efeitos dos itens serão aplicados dentro dos limites definidos. Porém, a pulseira de Van Gogh é um item que quebra a ordem existente, pois permite usar os efeitos de todos os anéis usados em 5 dedos. O único ponto negativo é que os anéis não podem ser retirados. Inicialmente, os anéis são itens que podem ser usados alternadamente. Jogadores experientes muitas vezes optam por trocar de anel dependendo da situação, mas agora ele deve escolher cuidadosamente qual anel usar. Locke, que não sabia nada sobre a pulseira, perguntou a Ken por que ele estava com uma cara tão séria. Algo estava errado. Ken estava prestes a responder que estava tudo bem, mas de repente ligaram para ele, e ele atendeu. Era Ovan. Ele perguntou se Ken poderia voltar para a base agora mesmo. Ken respondeu calmamente que poderia voltar sem problemas, mas perguntou qual era o problema, e Ovan respondeu que havia retornado. Ovan disse que Taiwan e a Coreia estão causando problemas agora. As manchetes mudam de Ken para seu retorno. Ken perguntou a Ovan que por ele se referia a Vincent, e então Vincent retornou da masmorra de 6 andares. Sua reputação não mentiu. À medida que a reputação de Vincent cresce, também cresce a defesa de Ken. Ele disse que esta é uma boa notícia e que está surgindo. Mas Locke tinha outros planos. Ele pediu que, como eles estavam em Taiwan, pudessem comer sopa de macarrão, carne bovina, xiao long bao. Ele continuou listando os pratos. E Ken o interrompeu dizendo que eles estavam voando para a Coreia agora. Aqui o pobre Locke congelou de surpresa. Ele não conseguia acreditar. Aí, ele foi levado. E começou a gritar que eles tinham vindo até aqui e não podiam comer um único prato taiwanês. Ken já estava cansado do seu enorme apetite e disse que poderia comer no avião. Ken estava sentado no escritório de Vincent. Ele olhou para Ken ameaçadoramente e perguntou por que a Guilda Frontier se atreveu a enganá-lo. Ken virou-se para a gracinha e disse que ele próprio sobreviveu por pouco, mas estava ferido e não conseguia se mover. Além disso, ele não sabia em quem confiar, então se escondeu e esperou o Sr. Vincent retornar da masmorra. Estes são os materiais expostos pela equipe de investigação enviados no dia do incidente com base no depoimento de Ken, embora tenham sobrado poucas evidências na própria masmorra devido ao incêndio.
A julgar pelas declarações dos outros jogadores sobreviventes que entraram na outra masmorra, a Guilda Frontier foi a instigadora desta provocação e atacou primeiro, apesar de se fingirem inocentes e fingirem que foi apenas um acidente. Vincent estava visivelmente irritado, ele pensava que aqueles malditos estavam fazendo tudo isso enquanto ele estava fora. E então ele disse que, dadas as circunstâncias, estava claro que eles estavam tentando descobrir o tamanho de suas forças, e Ken perguntou o que ele faria a seguir. Eles vão pagar por me invadir, então só há uma coisa que quero fazer, disse Vincent. De repente, a secretária Kim colocou uma caixa sobre a mesa. Owen sorriu de orelha a orelha, e o cansado Locke perguntou quanto ele pagou, já que estava sorrindo daquele jeito, e Owen disse que perdeu o máximo que pôde, porque era ele. Locke perguntou se ele era Vincent, e como Owen iria recuperar sua página de habilidades, porque não importa o quanto ele amasse dinheiro, ele não havia esquecido o quão difícil era conseguir essa habilidade de Cavaleiro Esqueleto. Owen disse a Locke que ele não deveria se preocupar com isso, pois a pessoa que devolveria os itens já estava no escritório de Vincent. Como sempre, Locke percebe mais tarde, e a princípio ele não entendeu o que ele quis dizer, e então se lembrou de seu amado parceiro. Ken saiu do escritório de Vincent com uma mala nas mãos e ligou para Owen, que imediatamente perguntou como foi tudo. Com um sorriso malicioso no rosto, Ken informou que Vincent acabara de lhe dar a página de habilidades do Cavaleiro Esqueleto. Todo mundo na internet já estava discutindo que Vincent havia doado uma página de habilidades para um jogador americano, com as palavras que a Guilda Phoenix prometeu apoiá-lo. Paula mordeu os lábios e pensou que Vincent estava flertando com eles de longe. Se Vincent se tornar o favorito do público, isso será mais um problema para ela, pois poderá complicar seu trabalho no futuro. Sendo este o caso, disse Paula, você deve assumir a responsabilidade recorrendo a Naomi. E na casa de Vincent, a secretária de Kim disse que voltariam a esse assunto depois que ela discutisse com o chefe. Ela estava falando ao telefone e Vincent, que lia o jornal, perguntou se ela havia falado com Ken. Kim confirmou que era Ken. Ele entregou a página de habilidades que lhe foi confiada e estava costurando quais seriam as instruções adicionais. Vincent disse que Ken não é estúpido, porque agora que está em busca de novos membros, Ken deve ter sentido a instabilidade de sua posição. Ele continuou que já que trabalhava tanto, então, como um gesto de cortesia, ele o deixaria morrer em uma masmorra de 3 níveis, um rank C deveria ser suficiente. Que aberração, embora Ken tivesse previsto isso. Vincent disse que receberia apoio normal. Ele se acalmaria e iria embora. Caso contrário, teria que surpreendê-lo. À noite, os jogadores se reuniram e discutiram sobre Ken. Consideravam-no um fraco. Mas um jogador lembrou a AOS demais que possui excelentes habilidades e parece que se juntou ao grupo de subordinados de Vincent, devastando uma das masmorras sujas. Mas a garota chamada Eugene apenas riu que se ele fosse forte, ele mesmo iria lá. Mas não é o caso, pois pedem para acompanhá-lo. Como uma criança, ela começou a bater os pés enquanto seus parceiros a acalmavam, dizendo que se tratava de uma ordem da guilda. Mas ela apenas reclamou que desde que Vincent se tornou o chefe da guilda, tem havido muita política por aí, e que ela já está pensando em se juntar à Guilda do Messias. Outro jogador disse que parece que seus patronos são os mensageiros do submundo, e sua principal habilidade é a habilidade de sangue envenenado. Porém, como essa habilidade também pode ser perigosa para aliados, até agora ele viajou sozinho. A garota pensou que como ele tinha sangue envenenado, ele não poderia invocar esqueletos, e ela foi informada que ninguém o tinha visto usar outras habilidades. Eles não sabiam que aqueles que tinham visto seu verdadeiro poder estavam mortos há muito tempo. E finalmente chegou o homem de quem tanto se falava. Ela notou o carro dele e disse que sua economia merecia respeito, e que ela lhe daria uma pequena folga. Eles entraram na masmorra e Ken pensou em Vincent, que lhe enviou 3 escoltas mesmo sendo uma masmorra de apenas 3 andares. Enquanto ele pensava sobre isso, aquela garota veio até ele e perguntou se era a primeira vez que ele entrava em uma masmorra de 3 andares. Ela disse que ele era de pouca utilidade nesta masmorra, então começou a ameaçá-lo de que o mataria se ele atrapalhasse. Eugene ordenou que ele tentasse matar alguns monstros para que ela pudesse ver do que ele era capaz. Ken perguntou quais monstros ele deveria matar e quantos. Ela pensou que ele já estava se rebelando contra ela, mas ainda assim lhe disse para não se exibir e matar tantos quanto pudesse. Quando ele disse que precisava de tempo para se preparar, ela se virou e disse que ele estava sozinho e foi embora. No escritório de Owen, Locke descobriu que Ken havia entrado na masmorra novamente e perguntou que talvez ele tivesse algum tipo de desejo doentio por eles. Owen começou a repreendê-lo dizendo que era ele quem gostava de ficar preguiçoso o dia todo. Mas Locke apenas bocejou e disse que queria relaxar enquanto não estivesse aqui, e reclamou que trabalhar com ele era um pesadelo completo. Owen começou a dizer que antes havia reclamado da falta de um parceiro experiente, quando os 3 Resmukit